Vamos lá, vamos começar o nosso assunto, que é muito importante. Eu diria para vocês, gente, que isso é até óbvio, mas tão negligenciado e a gente foi culturalmente ensinado de uma forma tão distorcida que a gente está preso numa grande ilusão. Pense nisso, você está preso numa grande ilusão. Deixa eu contar para vocês um exemplo real. Hoje eu recebi essa mensagem de uma pessoa falando que está em tratamento para compulsão alimentar. Ela me falou o seguinte: estou em tratamento para compulsão e fazendo musculação. Mas ela, como ela veio me procurar, eu sou nutricionista, eu disse o seguinte: como é seu tratamento de compulsão? Medicação e treino e terapia. Interessante. Medicação, treino, terapia. E eu disse: falta então só a parte nutricional. Ela falou: ah, tô sem nutricionista, viu seu perfil no Instagram. O que eu expliquei para ela? A questão é, quando você fala de compulsão alimentar, quando você fala de uma dificuldade alimentar que envolve a sensação de perda de controle, essa pessoa vai consumir uma grande quantidade, ela vai se sentir culpada. Isso pode fazer ela ganhar peso. Ela pode tentar se livrar disso. Ela pode ficar se sentindo mal em relação. Como é que a gente vai lidar com esse dilema só a partir da nutrição? Só a partir do treino ou só a partir da terapia? Está muito compartimentalizado, né? Para vocês entenderem o papel da nutrição, é um papel específico da nutrição onde existe uma intersecção entre aspectos emocionais e aspectos nutricionais. Aí você vai me falar assim, nossa, aspectos emocionais, emoção, psicologia, né? Mas ela está fazendo terapia, não tá? Sim, ela está fazendo terapia. Mas na terapia, você vai falar de dilemas do trabalho, dos relacionamentos, de sintomas atuais, mais ansiosos, mais depressivos. Dificilmente você vai falar em terapia de dilemas para escolhas alimentares, desejo por comida, compulsão, perda de controle. Não porque o psicólogo não é capacitado para falar disso, mas porque não sobra tempo. Tem muita demanda, tem muita coisa para ser trabalhada em terapia, para quem faz terapia, tá, gente? Que isso não aparece no setting terapêutico de terapia. E aí o que a gente precisa pensar é o seguinte: dentro da interação de nutrição e de psicologia, nessa intersecção, é preciso considerar que qual é a história de vida desse indivíduo e como que ele chega até a queixa atual. Por isso eu falei do modelo do Sobal-Bizalg em 2009, porque eles falam o seguinte: trajetórias de escolhas alimentares e pontos de virada durante essa trajetória. E eu venho estudando isso desde a graduação, quando eu tive uma aula com uma professora que apresentou esse modelo, e ali ela mostra que eventos de vida podem ser chamados de pontos de virada que mudam a trajetória das nossas escolhas. Um falecimento, uma dieta, passar no médico receber uma medicação, uma internação, uma doença, mudar de cidade, mudar de escola, uma pessoa que cozinhava em casa e sempre cozinhou lá, trabalhou naquela casa, ela vai embora. Quais são pontos de virada que vocês identificam na vida de vocês que mudaram a trajetória de escolha? Então você vai pensar ali, na minha infância, o que é que aconteceu? Eu fui uma criança com obesidade? Eu fui uma criança que fui cuidada na alimentação? Eu fui uma criança que fui apresentada a um estilo de escolhas alimentares, a um padrão alimentar regular, saudável, acessibilidade? Tudo isso é importante. Eu era uma criança filho único, né? Ou tinham outras crianças ali?
Eu convivi com outras crianças, eu fui comparado com essas crianças, eu estudei em período integral, eu levava o lanche, eu comia na escola, eu voltava para casa e almoçava. Eu passava o dia fora de casa, meus pais passavam o dia fora de casa trabalhando. Essa é a realidade de muitas pessoas no contexto brasileiro, né? Pessoas que nasceram lá nos anos 80 e você tem o boom dos alimentos ultraprocessados, que a gente nem chamava de ultraprocessado na época, o significado dessas comidas, a ascensão social. Você comer, eu lembro que na minha época, você comer uma passatempo, então ter uma passatempo no lanche da escola era, uau, essa criança é muito rica. Ter uma traquinas, ter um salgadinho era, nossa, ele tem isso. Então o simbolismo disso era uma diferenciação e criava um desejo de, nossa, eu quero ter isso em casa. Será que o padrão alimentar de casa permitia isso? Tinha regra? Só de final de semana, só de vez em quando, ou é uma comida que ela está presente ali no dia a dia, porque não tem outra comida, não tem quem cozinhe, que é o que a gente vê num modelo aí norte-americano, com os ultraprocessados dominando o padrão alimentar das pessoas, né? Uma paciente que eu atendia de lá, ela tinha um almoço com horário de, ela tinha 20 minutos para fazer o horário de almoço dela. Comia lanche. Então, isso determina um ganho de peso da pessoa a partir do momento que ela começa a trabalhar num lugar. Olha um ponto de virada aí. Aos 19, e aos 19 aos 25 anos ela está trabalhando naquele lugar com 20 minutos para poder almoçar e só podendo comer lanche. Percebem que isso vai para além da escolha dela, mas vai afetar o corpo dela. Afetando o corpo dela, esse corpo vai ser visto. Esse corpo vai ser comentado. Esse corpo pode ser ridicularizado. Esse atravessamento é um outro ponto de virada, onde a gente começa a entender o que que é o corpo, o que é braço, o que que é perna, o que que é boca, o que que é barriga. A gente aprende tudo isso, a gente não vem sabendo. Mas o que que é uma barriga bonita, uma barriga grande, uma barriga sarada? Na infância, quando você era criança ou quando você era adolescente, você começou a entender essa noção? E você entendeu essa noção de corpo a partir do outro, a partir do que te contaram, a partir de uma consulta médica, de uma pesagem, de um bullying, de uma coisa mais abusiva? É um ponto interessante para pensar que pós este atravessamento, uma correlação começa a ser formada. Existe algo de errado comigo. Opa, emoção? Qual é a minha emoção se existe algo de errado comigo? Como é que eu me sinto? O que que eu faço com esse sentir? Como eu internalizo esse sofrimento? Esse sofrimento internalizado vai me levar a fazer alguma mudança? Eu vou me retrair socialmente? Eu vou me pesar? Eu vou me comparar? Eu vou buscar uma dieta? Eu vou passar num profissional? Pontos e pontos e pontos de virada que vão alterando a trajetória das escolhas alimentares. Este processo de escolha, a formação dele, começa a ser pautado em peso, forma corporal e o seu controle. Você ter controle disso. Por que que você precisa ter controle disso? Para regular aquilo que você sente. Meu Deus. Então, uma criança fazendo dieta está tentando controlar o que ela sente, sim, sem saber nomear o que é aquilo. Ela passa por uma vergonha, sente medo, sente angústia, insatisfação, raiva, se sente desrespeitada. Será que ela sabe nomear tudo isso? Será que ela sabe questionar tudo isso em relação à sociedade, o padrão e a adequação das pessoas? Ou será que é somente ensinado para ela, que é o que acontece com a gente? Tem algo de errado comigo? Eu preciso consertar isso. Olha as meninas magras, ninguém está fazendo bullying com elas. Elas estão sendo escolhidas.
Olha os meninos mais magros, mais fortinhos, como eles conseguem, em contexto heteronormativo, tá? Mas o que a gente vê aí acontecendo com as pessoas. Olha como esses meninos conseguem é, desempenhar socialmente melhor esse corpo. Mais sofrimento, mais vergonha, mais culpa, mais sensação de inadequação. Nem chegamos na adolescência. Estamos entrando na adolescência. Quais são os pontos de virada dentro da tua adolescência que te causaram sofrimento? Quais são as mudanças que você tentou fazer no teu peso, no teu padrão alimentar? O que é que ficou em você como resultado dessas tentativas e mudanças? A ideia aqui é pensar que estes comportamentos, eles vão sendo aprendidos. Eu aprendi a pesar dieta, a pesar comida para fazer dieta. Eu aprendi a fazer dieta, eu aprendi a me apalpar, me checar, me pesar, me olhar no espelho, checando se essa barriga estava ou não adequada. Eu aprendi uma linguagem em relação ao corpo, se eu estou bem ou se eu não estou bem. Eu aprendi a me comunicar socialmente com o meu corpo, escondendo ele, mostrando ele nas fases magra ou magro, me relacionando nessas fases, me permitindo comer porque eu tinha emagrecido, me proibindo de comer porque eu tinha ganhado peso ou porque comentaram o meu corpo. Mais uma vez, uma série de comportamentos que envolvem as nossas emoções estão sendo recrutados e estão causando esse feedback de adequação, inadequação, adequação, inadequação. Então você pode pensar numa intersecção entre nutrição e psicologia. Esse ponto é o que me interessa. É o que me interessa na pesquisa, é o que me interessa nos protocolos que eu uso para atendimento, e é o que interessa o pessoal que trabalha com transtorno alimentar, porque eles entendem que não adianta te dizer o que comer, não adianta calcular as tuas necessidades nutricionais, te entregar num papel. Por que não? Porque nutricionalmente isso é adequado, mas psiconutricionalmente, a psiconutrição não serve, não é suficiente, não é que é ruim, não é suficiente para a demanda. Qual é a demanda? Como está o teu processo de regulação emocional? Só usando a comida para alívio? Alívio, recompensa, punição, um comer condicional, porque eu trabalhei muito nessa semana, então eu vou comer. Eu não comi carboidrato no almoço, então eu posso comer um doce à noite. De repente eu me pesei, preciso começar a fazer uma dieta, tive uma compulsão alimentar, ou me livro daquilo que eu comi, ou tento fazer jejum, ou busco medicação, ou fico cada vez mais triste. Ficando cada vez mais triste, eu preciso de mais comida para me aliviar e o meu peso vai só aumentando. Então, a gente está falando aqui também de ganho de peso não saudável, de obesidade, de fisiopatologia de obesidade e de transtorno alimentar. Porque muitas pessoas vão falar assim: não, eu não tenho transtorno alimentar, a minha questão é o peso, a minha questão é só a obesidade. Não, porque existe um indivíduo fazendo escolhas, tentando comer, tentando escolher, ponderando, julgando, sentindo. Sentimentos, emoções, crenças. O que que eu estou sentindo? Estou com medo de engordar. O que que eu faço? Vou restringir. Tá, mas o que que é restringir? Regras. Vou acessar minhas regras, minhas cognições, meus pensamentos, aquela dieta, aquela refeição, aquele método, aquele meio. Então, restringo. Posso ficar bem, nossa, consegui me segurar, consegui me controlar, mas eu estou reforçando uma noção negativa em relação a mim mesmo. Então, parece que eu estou fazendo a coisa certa, do ponto de vista das regras, dos pensamentos e das crenças. Mas afetivamente, emocionalmente, eu posso até estar fazendo uma coisa que me regula, mas ela me desregula a longo prazo. Eu falo para vocês, desafio de 7 dias ficar sem comer doce. Vocês vão ficar pensando em doce toda hora, porque é a tarefa cognitiva de não comer doce. Para não comer doce, eu preciso pensar no doce. Vocês vão ficar super ativados e vocês vão começar a notar doce em todos os lugares.
Se você está procurando um produto da marca X, se você, melhor, se você entra numa loja e você precisa muito de uma camiseta vermelha. Você não para de pensar nela, ela é seu foco, você até acha fácil. Você vai focar onde tem vermelho? É camiseta? Não. Vou para outros lugares pensando o quê? Vermelho, camiseta vermelha. Eu não vou, tipo, à toa olhando branco, preto, eu já vou rápido naquilo. Então, essa rapidez entra no mercado. Você vai olhar todos os doces que existem, marcas que você nem sabia que existia, e encher a nossa cabeça de estímulos apelativos de marketing visuais que envolvem sabor, que envolvem prazer, com a tarefa cognitiva de proibição, eu vou explodir, uma hora eu vou explodir. E a gente explode. Por quê? Porque a nossa capacidade cognitiva de autocontrole, de julgamento, de ponderação, de racionalidade, ela precisa ser gasta para outras coisas. Eu vou escrever um e-mail, vou olhar a ortografia daquilo, eu preciso falar com as pessoas e eu quero conjugar o verbo da forma correta, eu quero colocar a frase de uma forma que faça sentido. Estou usando energia, estou usando meu autocontrole, estou usando minha racionalidade, estou usando meu raciocínio. A maioria de nós aqui precisa trabalhar todos os dias. A gente trabalha muito. A gente precisa da nossa cognição para trabalhar. A gente precisa fazer conta, ponderar, combinar, comunicar, aceitar, questionar, entender, problematizar. E comer deveria ser uma tarefa muito mais simples, mas comer virou praticamente uma profissão. Uma tarefa que gasta muita energia, do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista emocional. Então, o que que acontece? Você consegue sustentar a dieta restritiva quando está tudo pegando fogo no trabalho? Não. Quando está acontecendo um conflito familiar? Não. Quando tem uma discussão no namoro, um ficante, um date? Não. Quando tem eventos, festas, comemorações? Não. O que a gente pensa? No autocontrole. O que a gente pensa nas pessoas magras? O que a gente pensa em quem conseguiu emagrecer? A gente esquece que a prevalência de obesidade, como emocional, transtorno alimentar, está só crescendo. E a gente até ignora o fato de que muitas pessoas estão vivendo a mesma dinâmica. Por quê? Porque você quer forçar num organismo preparado fisiologicamente para fazer escolhas, ponderar, sentir, ter fome, ter saciedade, ter prazer, ter desprazer, dizer sim, dizer não, uma série de regras desconectadas da fisiologia e da percepção da tua fisiologia. Se eu perguntar para vocês agora, como que está a bexiga urinária de vocês? Está na metade, menos da metade ou cheia? Você sente rapidinho. Teu neurônio de percepção vai lá e você fala, tá assim. Dá para segurar mais tanto tempo. Dá para ficar sentado mais tanto tempo. Percepção. Você simplesmente sente. O que eles vão chamar de percepção em algumas outras linguagens e idiomas, o intuitivo. Né? Eu simplesmente sei que consigo ficar tanto tempo sentado porque eu senti o quanto tem de xixi na minha bexiga urinária. Entenderam? Consigo fazer um raciocínio assim que não é tão exato, mas ele é meio intuitivo. E para comer? Como é que os bebês param de mamar no peito? Ou até se você dá uma mamadeira? Por que eles param? Ele não sabe o momento de parar. Você dá um PF para uma pessoa, eu paro aqui, né? Ou eu pego um pouco mais, ou eu como tudo, o quanto eu aguento comer, ou posso comer bastante. Mas a percepção, se eu deixar você vendado, te dar uma montanha de prato, de comida no prato, quanto que você vai comer? Que momento você vai parar? Percepção.
Esta percepção está alinhada? Você tem noção dessa percepção? A gente até tem, só que a gente usa tão pouco que é como se a gente não percebesse. Quando é, voltando à pergunta, quando é que o bebê para de mamar? Quando ele sente que dá para parar. E este sentir são os hormônios de saciedade, que a gente pensa aí nos análogos, que é o que a gente vê no tratamento de obesidade, análogos de GLP-1, que dão a sensação de. Ele faz essa carinha, ele tira. Isso é uma emoção, nojo, não quero mais. Hum, chega. Ele simplesmente sente. No que ele sente, ele tem um comportamento, ele se distancia. Ele tá com aquela saciedade alta, ele sente que precisa parar. Ele não tá pensando, eu preciso parar porque eu já mamei 300 ml de leite e aqui eu completei a minha meta calórica do meu almocinho e agora eu vou tirar um cochilinho. Não, ele sente sono, ele dorme. O corpo sente que já está regenerado, ele acorda. Mas você pode ir lá acordar a criança, ela vai chorar, ela vai se incomodar, porque aquele sistema, ele, nossa, não era para ter me acordado agora? O que que você me acordou agora? É o descompasso entre a fisiologia e a nossa sociedade, a nossa cultura. Então, como está a qualidade do sono? Qual o momento que você faz sua refeição? Só que qual é o teu histórico com dietas e com tentativas de tentar mudar teu corpo? A ideia não é sair culpado dessa reflexão que eu estou propondo, mas com a consciência do efeito de tantas tentativas. Porque existe um efeito emocional que fica marcado, existe um efeito de regras, de leis, que você sabe o que deveria fazer. Muitas pessoas falam assim, eu sei como emagrecer. Eu sei que eu deveria, faz isso, aquilo. De repente você vai num nutricionista, ele alinha uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você vai olhar e falar assim, não é muito diferente do que eu já tentei fazer. Só que é tentar a partir de quais pressupostos? Lutando contra o seu corpo, rejeitando o seu corpo, odiando o seu corpo, sem paciência de cuidar do seu corpo, é, você só quer o resultado, você não quer mudar. Você já tentou tantas vezes mudar, gente, me dá o resultado. Quanto que custa perder 20 quilos? Eu pago. Eu só quero perder 20 quilos logo. E tá tudo bem você querer isso, porque o quanto que você já sofreu por estar carregando este peso. Mas o quanto este peso é fisiopatologia de uma obesidade? O quanto que esse peso é um histórico de compulsão, um histórico de um comer emocional e compulsivo? O quanto que ele é da cultura da comida que você tem acesso? Percebe que tem componentes que não estão totalmente sob o nosso controle? Hum, tá. Então como é que eu vou lidar? Regulação. Como é que eu regulo? Como é que eu equilibro? Como é que eu aceito essa questão e cuido disso? Ao invés de entender que eu sou um problema e que eu preciso resolver este problema a todo custo. Ficando muito aversivo, eu quero resolver logo, eu quero ver resultado logo, eu quero emagrecer em um mês, quero me livrar logo disso, que é um problema, porque é um sacrifício. Essa pessoa está errada? Não, eu concordo com ela. Inclusive, se você já fez mais de 2, 3, 5 dietas na vida, você tem muita força de vontade. E você teve essa força de vontade, teve esse foco, teve esse autocontrole, refez a dieta, se manteve nela. Ué, eu ia desistir na primeira. Mas por que que a gente não desiste? Eu vou tentar dessa vez de novo. Olha o fulano que conseguiu. A gente é engatilhado a fazer coisas que é um descuido com o nosso corpo, que é uma agressão ao nosso corpo. Então, o encontro de hoje tem o objetivo de pensem sobre infância, adolescência, vida adulta e façam uma retrospectiva para entender como você está hoje e qual é a sua demanda hoje. Todo mundo quer emagrecer, perder algum peso. Sim. Muitas pessoas precisam pela questão clínica. Sim. Está conseguindo? Tem um método efetivo? A dieta que você recebeu está funcionando? Está respondendo bem essa medicação?
Está conseguindo se regular, se organizar para fazer o básico? Pessoas com muita vulnerabilidade, que passaram por muitas dietas, que estão adoecidas, não conseguem fazer o básico, porque isso é só uma consequência deste histórico. Não é uma questão que começou segunda-feira passada. Não é uma questão que veio lá do ano novo, das festas, do exagero. É uma construção histórica de uma trajetória de escolhas alimentares marcada por pontos de virada que vão alterando tanto a gente que a gente precisa reaprender a comer, reaprender a sentir, reaprender a escolher. Ah, você está falando uma coisa muito do sentir, muito assim, muito intuitiva, muito livre, muito sem contorno. Não tem, tem, tem o seu estilo de fazer escolhas. Tem aquilo que você gosta, tem aquilo que você não gosta, tem aquilo que te faz mal, tem aquilo que você precisa nutricionalmente. As informações nutricionais estão por aí, espalhadas. Numa consulta nutricional, você pede ali tua recomendação de proteína, de macros, de micronutrientes. Todo nutricionista consegue te entregar isso. Os manuais, eles conseguem te entregar essa informação. Mas conseguir isso é fácil? Como que é a tua resposta emocional, afetiva, cognitiva para lidar com essa dinâmica? Aí é o ponto que nos interessa. Senão a gente fica, é porque todo mundo consegue, eu não consigo, vai desistir? Não. Como é que eu vou cuidar disso? Mas é um cuidado personalizado dentro da tua história. Então, trabalhar regulação emocional, trabalhar pressupostos de regras alimentares, de proibições que motivam e desmotivam, motivam e desregulam, é uma questão importante. A alimentação é uma questão de relacionamento. Relacionamento envolve a nossa história com relacionamentos, com pessoas. Sim. Explica um pouco de como a gente se relaciona hoje? Também. Com quem você se relacionou? Com quem você andou? Em qual cultura foi? O que falaram para você? O que fizeram com você? A alimentação também é uma forma de se relacionar consigo mesmo, com o seu corpo. Como foi essa relação ao longo da sua vida? Quando você responde essa questão, você consegue entender o que a gente falou lá no começo. Questões nutricionais, questões psicológicas e a sua intersecção, a psiconutrição. Entender como o meu estado interno de regulação, de metas, de objetivos está alinhado para fazer, para seguir uma alimentação saudável é muito importante. Não adianta só você receber a orientação. Como mudar? Como mudar o jeito que eu penso? Como mudar o jeito que eu me regulo? Não é sozinho. Precisa ter uma pessoa com um método estruturado, testado cientificamente, que apresentou resultados, que vai te falar: esse pensamento aqui não está te ajudando. Essa regra aqui, esse pensamento que isso aqui nessa situação te levou a esse comportamento. Uma análise em cadeia, por exemplo. Algumas terapias fazem uso disso. Nossa, agora eu consegui entender, por isso que eu faço tal coisa. Tá, então como a gente não vai mais fazer isso? Perceber esse evento se repetindo, troca esse comportamento por outro, porque tem coisas que a gente precisa fazer no momento que está tudo pegando fogo. Quase que apagar o incêndio. E tem coisas que a gente vai fazendo para evitar que o local pegue fogo, a longo prazo. Então existe uma linha de cuidado a longo prazo, de proteção, de estabelecimento de limites, de estabelecimento de metas, de autocuidado, voltado para várias áreas da vida, mas muito em relação a comportamento, emoção e escolha alimentar. E existe aquele momento que está tudo pegando fogo. Um momento que vem aquele ímpeto emocional e a única resposta é comer. Para algumas coisas, para algumas pessoas, comer e beber, tá? Mas aqui eu vou colocar o foco na compulsão alimentar. E aí, o que fazer neste momento? Qual é a estratégia? Entender igual muitos falam, é um furo na dieta, amanhã volta. Tem gente que não consegue voltar. Tem gente que se culpa tanto
Ah, não, agora não. E ela vai blocar. Por isso que a compulsão alimentar a gente faz o diagnóstico olhando para os últimos 3 meses. Porque são pelo menos 3 meses que a pessoa está blocada naquele padrão. Não é à toa que isso acontece. Porque ele é um padrão que se retroalimenta. E sair do ciclo é possível. Mas não é com dica de internet, com uma coisinha, um belo dia eu vou sair, ou eu preciso me esforçar muito para sair. Existe método para sair. Esse método foi testado. Então, quando você aplica isso, você sai do ciclo, você sai dele para onde? Por uma dieta que vai te fazer voltar ao ciclo? Essa é a nutrição básica comum. Ou você sai dele para algo que vai tratar, sim, a obesidade, mas vai tratar questões emocionais de gatilho que te levam para compulsão. Opa, ficou diferente. Estando mais regulado, eu posso responder melhor a medicação, perder mais peso? É óbvio. Quanto de peso? Qual é essa história? Como é teu metabolismo? Você consegue até voltar nessas consultas, você consegue até dar seguimento no tratamento. Quantas pessoas abandonaram o tratamento no final do ano porque tiveram perda de controle e compulsão? Ah, não, não é para mim e tal, quero parar com a medicação. É uma questão emocional também. É uma questão de como eu aprendi a lidar com estes problemas. Como que você aprendeu a lidar com a sua alimentação? Com as emoções, quando elas estão altamente ativadas, várias numa desregulação emocional. É só comendo? Que tal desaprender isso e aprender uma outra forma de lidar? Essa é a ideia de hoje. Saibam que existe tratamento, existe método, existe um meio de trabalhar essa questão individualmente em você, mas não é a partir do além de refletir, de vamos fazer uma associação e eu vou chegar na resposta um dia. Não, a gente vai fazer isso aqui, depois isso aqui, você vai testar isso aqui, você vai colher feedback, você vai fazer de novo, vai repetir, até que você vai reaprendendo a se conectar com esse corpo, a regular esse corpo e a seguir uma alimentação regular. E aí você vai perder peso. Se existe um peso que foi ganho naquele ciclo, no comer emocional, no comer por recompensa, você deixa de fazer isso, você deixa de receber calorias desse tipo de comportamento. Então, existe uma alta probabilidade que exista sim uma perda de peso, como é a tua perda de peso individual. É uma questão individual, a gente precisa conhecer. Você conhece teu metabolismo? Isso foi avaliado em relação ao teu comportamento com a comida, ao teu padrão alimentar? Precisa ser avaliado para você conhecer aquilo que precisa ser mudado, tá? Te convido a conhecer, né, essa questão, te convido a ler materiais sobre isso. Vou deixar alguns links aqui, principalmente desse artigo. Vocês podem me mandar por e-mail pedindo essa referência sobre a Albizogni. Eu vou disponibilizar para vocês. E acredito que esse é um passo para você iniciar uma escolha, seja terapêutica, seja do teu tratamento, para trabalhar a tua alimentação para todo o ano de 2026 e a partir disso para toda uma vida. Nós vamos comer todos os dias, várias vezes ao dia, pelo menos duas, três. Como é que vai ser isso para o resto da tua vida até teu último dia de vida? É possível mudar, né? Vai ficar do mesmo jeito que está hoje? O que está hoje também não foi sempre assim. Então ele mudou para melhor ou para pior. Então ele pode continuar mudando de forma consistente. Ele pode de forma consistente ser trabalhado até que se fale assim, nossa, tá legal minha relação com a comida, sem neuras, equilibrado, manutenção. Gente, é super possível. Mas a gente vai precisar aprender, treinar, regular, cuidar e às vezes associar sim com medicações bem prescritas, com bom acompanhamento, pensando aí no tratamento de obesidade, que é uma doença crônica com tratamento crônico, tá? Como vai ser esse segmento durante esse ano? Meu convite é para vocês pensarem sobre isso. Sigam no Instagram, @nutrijonatas. Vou deixar meu e-mail aqui na descrição, vocês podem mandar o e-mail, contato. A gente conversa sobre isso, sobre essa proposta terapêutica para o teu ano, pensando na tua saúde,
regulação das emoções e uma boa relação com o corpo e com comida. Beijo do Nutri. A gente se fala, a gente se vê.